Não é esse local onde nós nos reunimos hoje, mas a maior obra do Senhor somos nós, que Ele possa reafirmar essa obra. Esse próximo ano que nós vamos louvar diz também a mesma coisa. Senhor transforma, Senhor renova. Não é uma renovação que vem de fora para dentro. Eu não vou influenciar essa mulher. Eu posso influenciá-la, demonstrar boas atitudes, um caminho a seguir, mas o único que tem o poder do convencimento é o Espírito Santo de Deus. É aquele que transforma verdadeiramente, faz a boa obra de dentro para fora. Aleluia, Jesus.
vai ser alcançada aqui. O apóstolo Paulo vem dizer que agora nós olhamos em espelho, nós vemos só metade, né? Em parte. Em parte, nós vemos em parte, nós profetizamos. Agora é o dia que o que é perfeito vai vir no espaço da igreja. Nós louvamos e agradecemos esse Deus, agradecemos o seu santo nome. O Senhor vem neste lugar, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Não seja só mais um culto, não seja da boca para fora, Senhor, mas que saia profundo dos nossos corações uma verdadeira adoração. Chegando ao trono, Senhor, você se agrade em tudo, Senhor, em nós. És adorado entre nós.
quando as dias acabando, Ele vem me buscar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus que a gente esteja agora a igreja espera a sua manifestação. Meus irmãos, a paz do Senhor, igreja. Gostaria que esse combustível acender essa lâmpada aqui, por favor. Israel, pega um copo de água. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Queridos irmãos, eu quero aqui justificar. Eu cheguei um pouquinho atrasado, ia chegar no horário certinho. Aí o carro parou, cadê que a bateria pega? Não pega. Não pegou. E aí eu peguei o diabo dele para ele foi me socorrer. Tá bom? Foi me socorrer. E acho que é através do carro do senhor, né? É nosso. É nosso. Ah, é nosso, galera. Tudo é nosso, né? Então, graças a Deus que tinha o carro para fazer o choque lá para pegar de novo. Então, graças a Deus. Meus irmãos, também eu gostaria aqui de justificar a ausência do pastor. Não sei se foi falado sobre a ausência do pastor. Foi falado já? Já foi dito? Então, os irmãos já estão cientes. Hoje seria ser o Senhor, né? Então, a sexta passada no próximo domingo. E o próximo domingo seria o segundo domingo, seria o estudo da palavra. Então nós vamos transferir. O pastor não pode vir, no dia de trabalho. Então hoje será o estudo da palavra e domingo que vem será a ceia do Senhor. Tudo bem? O pastor me ligou ontem, passou essas incumbências, essas obrigações, compromissos para todos nós. Então louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui, o louvor, o diácono, os irmãos, ela de tudo, Deus é louvo. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Obrigado, presbítero. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra em segundo livro dos reis de Israel. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo número 6. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 6, versículo de número 14. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo de número 6, versículo 14 até o 18. Depois nós vamos abrir em um versículo do Novo Testamento, que é Mateus capítulo 25, verso 41. Ok? Então nós vamos ler segundo livro dos reis, capítulo 6, verso 14 a 18. E depois vamos ler Mateus capítulo 25, verso 41. Eu aguardo os irmãos encontrarem. Quem não pode encontrar, está aqui no telão já. Que Deus possa abençoar. Meus irmãos, nós começamos no mês passado, o segundo domingo, como é o proposto, eu escrevi a palavra aqui, falar sobre angelologia, sobre anjos. E nós falamos a primeira parte hoje, nós vamos dar sequência ao estudo sobre anjos. E nós falamos muitas coisas aqui, nós demos início aqui, introdução, sobre o significado, a etimologia do significado da palavra, do nome anjo. Nós já aprendemos que anjo, deu para assistir? Anjo não é o nome, mas é o ofício do anjo. Anjo é o mensageiro, ok? E nós temos em hebraico, no Antigo Testamento, temos em grego, que é o Novo Testamento, é ângelos. Então, quando você começa a ver que tem o nome de ângelo, significa anjo. Mas não é o nome, é a função, é o ofício, é o mensageiro. Ok? Em Malak e em hebraico. Ok? E nós aprendemos também sobre o estado original do anjo. Ok? E nós temos sequência sobre categorias ou classes angelicais. Categoria ou classe de anjos. E nós paramos sobre os serafins. Falamos aqui no mês passado sobre serafins. E hoje nós vamos dar sequência sobre outros textos que mostram o ministério dos anjos e nomes de alguns anjos e também alguns anjos que têm as suas funções aqui no planeta Terra. Nós aprendemos na aula do domingo do mês passado que os anjos do Senhor estão em ativa. O ministério angelical está em ativa. Então nós vamos dar sequência a esse estudo. Para dar uma sequência, então vamos ler o que está na tela aqui, os irmãos têm sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 6, a história sobre Eliseu, onde Eliseu teve experiência com o ministério dos anjos. Não podemos esquecer que a mesma experiência que Eliseu teve, o próprio antecessor dele tinha tido também, que era Elias. Inclusive, o último momento de Elias na terra foi com um carro de fogo separando, cavalos de fogo, um carro, a Bíblia diz um carro, e cavalos de fogo separando Elias de Eliseu, e um redemoinho levando Elias para o Senhor. A Bíblia diz que ele foi tomado para o Senhor. Assim sendo o prenúncio, como a igreja será arrebatada. Agora, com Eliseu, nós vemos muito mais outras, porque Eliseu pediu porção dobrada do Espírito então, sobre Elias. Então, Elias, através do ministério de Elias, Deus fez 7 milagres. E até morte,
de Eliseu tinha feito 13. Ele pediu porção dobrada, faltava um para ser o dobro. Depois de morto, a Bíblia diz que os ossos dele já estavam lá, e um homem foi jogado morto em cima dos ossos do homem de Deus, e cumpriu-se o dobrado. 14 milagres estão registrados na Bíblia, o dobro exatamente do ministério de Elias. Assim também é o ministério de anjos. Nós vimos que Elias teve um carro e cavalos. Ali nós vamos ver muitos outros carros, muitos outros cavalos de fogo, que é o que Deus tem. Deus tem uma área espiritual no céu, que muita gente não sabe. Eu costumo falar isso. Que pessoas que querem falar sobre assuntos que nunca tiveram experiência, não tem nenhuma moral espiritual para falar. Eu não creio porque nunca teve uma experiência. Nós já passamos por dezenas de experiências com o ministério angelical, e a Bíblia prova isso. Até a atualidade, até o Apocalipse vem provando sobre o ministério do anjo. Isso para a gente é a coisa mais comum. Então vamos ler a palavra, diz assim, verso 14: Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Verso 15: E o servo do homem de Deus, que era o auxiliar do homem de Deus, do profeta Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército de homens, o exército mesmo, do inimigo, tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Verso 16. E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Olha, irmãos, esse texto, tem muita gente que fala esse texto, mas não tem nenhuma ideia de onde está esse texto. É porque tinha um exército angelical do lado de Eliseu. Verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Verso 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Também Mateus capítulo 25, verso 41. Mateus, Evangelho segundo Mateus, verso 41, diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Amém? Podemos sentar? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos dar sequência aqui, não vamos entrar nesse texto, mas vamos dar sequência ao estudo. Então, como eu disse, nós estamos falando desde o mês passado sobre categorias ou classes de anjos. Nós paramos falando sobre os serafins, que é o será, que são anjos de fogo. O próprio nome do anjo, dos anjos, significa anjos de fogo, são feitos ardentes. A palavra ardente, será, significa ardente. Na sequência, nós temos outra classe de anjos, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Colossenses capítulo 1, verso 16, fala sobre tronos e dominações. Tronos e dominações. Esses seres angelicais, conforme Colossenses 1, 16, conforme está na tela, que diz: Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então nós temos 4 classificações de nações angelicais: tronos, dominações, principados e potestades. Porque todas as vezes que nós falamos sobre, olha, irmãos, tem uma potestade, tem um principado, a gente já pensa do lado dos demônios, né? Do lado dos anjos do diabo, que a Bíblia diz em 25:41 que o diabo tem anjos, e são chamados anjos caídos, ok? São chamados anjos caídos. Deus criou de uma só vez todos os seres angelicais, e essas 4 nações de anjos que foram criadas, são chamadas na Bíblia sobre nações angelicais, foram criadas completamente por Deus. Depois, quando houve a queda do anjo bom, que era Belshazzar, que a gente chama hoje de Satanás, quando ele caiu, ele levou 1/3 parte dos anjos do Senhor. 2/3 ficaram no céu com Deus. E desse grupo todo, caiu também tronos, dominações, potestades e principados. Então existem anjos bons, 2/3 de anjos bons, que são tronos, dominações, principados e potestades. Existem anjos maus, que são tronos, dominações, principados e potestades. Entenderam isso? Todos são anjos. A diferença é que são anjos bons da parte de Deus e anjos maus da parte do diabo. Então o próprio Paulo está esclarecendo para a igreja de Colossos que existe esse grupo de anjos. A função desses anjos, tronos, o próprio palavra já diz, são anjos que faziam parte do trono de Deus. Isso é muito sério. E a Bíblia fala em Ezequiel e também fala em Isaías de anjos que fazem parte do trono, que é o pé, que faz parte debaixo do trono de Deus. Existem 4 seres angelicais, e esses seres angelicais têm 4 rostos, e eles são a base do trono de Deus. Então, são anjos que serviam diretamente ao trono de Deus. Os irmãos podem imaginar isso?
anjos de Deus que serviam diretamente próximo de Deus, ao trono de Deus, caíram. E nós temos dominações que são dominadores. Esses anjos são dominadores de nações. Eles dominam outros anjos, dominam outras hostes espirituais da maldade, conforme está em Efésios capítulo 6, que a Bíblia diz: existem hostes espirituais da maldade, mas existem hostes espirituais da bondade também. Jesus disse isso quando ele estava para ser crucificado, estava na cruz, estava indo para a cruz, sendo açoitado. Alguém disse: por que não pede? Por que não te livra daqui? Ele disse: eu poderia pedir ao meu pai mais de 12 legiões de anjos, que me livraria disso tudo. Então, a gente observa que existem hostes do bem e do mal, anjos do bem e do mal, e são hostes, são batalhões, são grupos de batalhões, talvez milhares e milhares. Já expliquei aqui na aula de domingo do mês passado, que uma milímetro são 100 milhões de anjos. Então, existem milhares de milhares, são milhões e milhões, talvez milhares de milhares. Então, existem maus e bons. Existem dominadores sobre esses batalhões. Vamos usar uma linguagem, é como se fossem capitães ou tenentes do inferno, que comandam esses anjos maus. E existe no céu também capitães e tenentes do céu, que comandam anjos bons do céu. Então são dominadores. Os principados já são anjos que são príncipes de alto escalão. Eu já citei aqui no mês passado que quando Daniel estava para receber a revelação das 70 semanas de Daniel, a Bíblia diz que Gabriel vem trazer a revelação, e quando Gabriel vem nos ares, o principado da Pérsia, que está lá na Pérsia, que está aqui ainda no Oriente Médio até hoje, que é um demônio de alto escalão, um principado da Pérsia, um príncipe do mal, um anjo mau, que domina toda a região e país da Pérsia. E quando precisou vir Miguel, e a Bíblia diz, um dos, ao plural, um dos primeiros príncipes. Então Miguel não é o único príncipe do Senhor. Existem, talvez, milhares de milhões, e a gente não sabe. Os únicos dois nomes da Bíblia que nós encontramos de anjos bons do Senhor é só Miguel e Gabriel. Mas a Bíblia deixa claramente para nós a doutrina que existem milhares de milhares. Então nós vimos que existem principados. Por exemplo, cada país da terra existe um principado que domina aquele país, seja do lado de Deus ou do lado do mal. Se vocês lerem Apocalipse com detalhe, vai ver que quando Deus começa a derramar as taças e as trombetas começam a tocar, a Bíblia fala: 1/3 da mata foi destruída. Por que 1/3? 1/3 das águas foi destruído. 1/3. É porque os anjos que tomavam parte desse 1/3 caíram. Entendeu? Nós vamos ver, provando a Bíblia aqui, que existe anjo da água, anjo do fogo, anjo que tem poder sobre o fogo, anjo que tem poder sobre o sol. Existe um anjo poderoso que domina o sol. Está na Bíblia. Então, existe mal e bom. Então, imagine a batalha espiritual que existe nos ares e no segundo céu, que é o espaço sideral, onde habitam os anjos. Os anjos maus habitam no segundo céu. Não tem nenhum anjo do inferno ainda. Não, senhores. Isso é balela, isso é conversa. Todos estão no segundo céu. Serão lançados ainda no verdadeiro inferno. Serão lançados. A Bíblia diz que eles habitam nas regiões celestiais. São potestade dos ares. E a Bíblia diz que Satanás é príncipe da potestade dos ares. Por isso que quando alguém vai no centro de Macumba, não sei se alguém que já foi de lá ou passou por lá, sabe, algum anjo sobe por acaso? Sempre desce. Algum anjo desce. O demônio desce. Anjo do mal. Por que desce? É porque está em cima. Não é fácil. Não precisa fazer muita matemática. É porque está em cima. Só desce porque está em cima. Desce o demônio que finge ser um parente, finge ser alguém, e é um demônio, copiando a fala da pessoa, sabendo de informações da vida da pessoa. O diabo não é onisciente, mas ele conhece a vida de todo mundo, todas as pessoas. Ele conhece, ele vive ao redor, então ele conhece, ele não sabe o pensamento. Mas nós, seres humanos, somos muito frágeis. Nós deixamos escapar muitas das vezes nossos pensamentos através das nossas palavras e através das nossas ações. E o diabo é o psicólogo milenar. E ele capta tudo isso. Eu já disse aqui na aula do mês passado, e se ele derrubou o primeiro casal, imagine ele você. Derrubou Adão e Eva, irmão. Está num planeta perfeito, no jardim do Éden. Não vai derrubar você. Ele conseguiu revelar 1/3 dos anjos do Senhor no céu, no terceiro céu. Não vai derrubar você. Nós estamos muito não. Então, por isso que Deus ele disponibiliza anjos do Senhor para nos guardar. Então, nós vamos aprender então que tanto os principados, as potestades, o que são os anjos, do bem ou do mal? Deus pode enviar uma potestade do bem para fazer algo sobrenatural. O que é uma potestade? É um anjo que recebe um poder, uma autoridade, uma delegação de Deus com um poder sobrenatural para efetuar alguma coisa. Por exemplo, as tsunamis. Alguém vai ter que dar conta disso. Os anjos das águas vão ter que dar conta disso. Os anjos maus caíram. Por isso que a Bíblia diz que a igreja vai julgar os anjos caídos. Eles serão julgados por isso. Porque a Bíblia diz em Jó que Deus deu leis para a natureza.
A onda ela tem que quebrar na areia da praia. Quando ela traspassa isso, isso vai ser cobrado. Vai ser cobrado de alguém. Então, é bom a gente entender quando há destruição, e claro que tudo está debaixo da permissão de Deus, Deus está dominando tudo, isso um dia vai ser cobrado. Porque existem anjos que dominam essa parte. E os anjos bons que estão tentando controlar isso em todo o universo, e principalmente no nosso planeta. Porque a Bíblia, ela só enfatiza muito a Terra, o planeta Terra. A Bíblia não fala sobre o universo inteiro, mas é em todo o universo que Deus controla a sua criação, e todo o universo é controlado por Deus e pelos anjos. Então, as potestades são anjos que são preparados para o bem, com um poder específico para efetuar um juízo, efetuar alguma coisa da parte de Deus. E existem os anjos maus que também são potestades. E por permissão de Deus, por um período de tempo, Deus permite fazer alguma coisa. Mas tudo isso será cobrado. Agora a Bíblia fala também sobre um nome que existe na Bíblia de Miguel, que a Bíblia mostra ele como um arcanjo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a Bíblia fala que ele é um arcanjo. No Antigo Testamento fala que ele é um dos primeiros príncipes. Paulo já esclarece para nós qual é a classe angelical, qual é a nação angelical desse anjo Miguel. Ele fala que é um arcanjo. A palavra arque é superior, significa superior. Um anjo que é superior a outros. A Bíblia diz em Daniel, no último capítulo de Daniel, capítulo 12, que esse anjo é o anjo que é o príncipe da nação de Israel. Olha quem Deus colocou para ser o príncipe da nação de Israel, o anjo do lado do bem. Um dos maiores generais dos céus, que é Miguel. A gente tem hora que a gente canta os hinos antigos, principalmente a gente que é pentecostal, a gente fala que Jesus é general, né? Não, ele se apresentou algumas vezes no Antigo Testamento, num período chamado pré-encarnação de Cristo. Pré-encarnação de Cristo. Jesus não é general, ele é rei dos reis e senhor dos senhores, ele é acima do general. Mas tem que entender isso. O inferno tem 4 generais também, de alto escalão. Também tem 4 generais. Mas deixa isso para outro dia. Então vamos falar aqui. O arcanjo Miguel, a palavra como diz, arca é superior. O nome dele mesmo original é Micaela, no hebraico, Micaela. E aí, na transliteração para o latim, para o grego, e depois para chegar até nós, transformou-se em Miguel, que significa quem é como Deus. Não é uma afirmação, nem uma exclamação, é uma pergunta. Ok? O nome desse anjo significa quem é como Deus? É uma pergunta. Porque alguns exegetas, alguns pregadores, de alguns anos atrás aí, alguns estudiosos da Bíblia, andou dizendo que esse anjo só foi criado para essa história. Gente que lê livro de história, diz que esse anjo foi criado só quando Satanás se rebelou. E o significado desse anjo significa quem é como Deus, para desafiar Satanás? Nada disso. Deus criou todos os seres angelicais de uma só vez. Todos de uma só vez. Então nós sabemos que esse é o único anjo na Bíblia que enfrenta Satanás cara a cara. Por causa da hierarquia de poder que eles têm. Você nunca vai ver, e se você já viu, isso é mentira. Quando alguém está incorporado com o demônio, aqui é o próprio Satanás. É mentira, irmão. Não é não. Não é o próprio Satanás que está no corpo da pessoa, são demônios de baixo escalão. Jamais um anjo de alto escalão como Satanás pode alguém suportar a presença dele no corpo. Não pode, porque ele é de alto escalão. Miguel, por exemplo, por que, pastor? Que os anjos do bem não incorporam no corpo de ninguém se eles são espíritos. Porque eles não foram autorizados a dominar o espírito dos homens, e nem a alma dos homens. Os anjos de Deus jamais vão fazer isso. Mas os demônios, que são tudo aquilo que é contra a criação de Deus, dominam os homens que dão lugar a eles. Porque eles são espíritos. E nós temos um espírito que é um corpo espiritual. Então, se nós temos um corpo espiritual, qualquer espírito pode habitar nesse espírito. E os demônios, que são anjos caídos, fazem isso. Mas os anjos bons de Deus jamais fazem isso. Ok? Eles podem te orientar, pode aparecer para você em visão, pode aparecer em sonhos, como já apareceu para mim várias vezes. Talvez irmãos que tenham testigo disso. Mas jamais eles vão habitar no teu corpo. Agora o demônio não. A gente sabe que ele é ladrão. Ele é homicida desde o princípio, a Bíblia diz. Ele é homicida, ele é pai da mentira. Né? A mentira é filha dele. Então, ele não, ele é afoito, ele é para frente, ele é sem educação. Mas nós vimos então que esse anjo poderoso, em Daniel, fala que ele é o anjo que domina a nação de Israel, que controla. Você vê Israel até hoje, o povo de Israel é um povo indestrutível. Por quê? Primeiro, a vontade de Deus, irmãos, e o projeto que Deus tem com Abraão, que é o patriarca dessa nação. E depois Deus disponibilizou, Deus sabendo o ataque que a nação de Israel e os descendentes de Abraão teria, Deus disponibilizou no céu um arcanjo para dominar e controlar Israel, para proteger a nação de Israel. Na guerra dos chamados 6 dias, em 1967,
isso foi montado por pessoas que eram inimigas de Israel. 1 milhão de soldados contra 350, 400 mil soldados de Israel mal armados. Se levantaram contra Israel na chamada Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias Israel aniquilou 1 milhão de soldados. Foi dominado com armas fracas. Por quê? Foi dito por esses inimigos que eram egípcios, árabes, que se reuniram numa coalizão de soldados, de exércitos, de nações, e lutaram contra Israel. Eles disseram que quando se aproximavam de um pelotão de 10 soldados israelitas, era 100 contra 10. E foi comprovado que 100 aliaram as armas e se renderam para os 10. E foi perguntado ao capitão daquele grupo de 100 por quê? Caiu medo sobre nós. O outro soldado diz: eu vi um ser de branco descendo do lado daqueles 10 homens. Isso não foi falado pelo povo judeu e nem pelos crentes, foi pelo povo inimigo de Israel. Então, nas guerras de Israel, nas guerras de Israel, anjo do Senhor desce para batalhar em favor do seu povo, que é a nação de Israel. Imagine a igreja do Senhor, amém? Imagine nós que somos a igreja de Cristo. Então Deus protege o seu povo com um anjo poderoso chamado Arcanjo Miguel. Existe um anjo também, melhor voltando aqui, em Judas, versículo 6. Judas, versículo 6, fala sobre Miguel, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, fala sobre Miguel também. Ok? Só para os irmãos terem esses textos. Então, Judas é apenas um capítulo. O versículo 6 fala sobre Miguel, que estava batalhando, guerreando, discutindo com Satanás acerca do corpo de Moisés. Lá no Antigo Testamento, na época que Moisés morreu. E a Bíblia diz que Deus falou que o próprio Deus sepultou Moisés. E depois Josué estava perguntando a Deus, e ele chegou para Josué: meu servo Moisés é morto. Meu irmão, se Deus enterrou, está errado. Se Deus falou que está morto, está morto. Imagina, né? Se nós falamos que alguém é sepultado e a pessoa foi sepultada, ninguém pode duvidar da nossa palavra, porque tem documento que prova que a pessoa foi sepultada. Imagine Deus. O próprio Deus tirou a vida de Moisés lá na montanha, e o próprio Deus sepultou e ocultou o corpo dele. E Satanás estava atrás do corpo de Moisés, com certeza para trazer idolatria para Israel, para trazer o porquê que o diabo queria o corpo de Moisés. Essa é a discussão até hoje nas academias, entre os pastores e pregadores. Tinha um objetivo. E Miguel entrou e batalhou pelo corpo de Moisés. Está vendo? Até depois de morto, Deus coloca anjos para proteger o seu corpo. Nós temos no Brasil lá pessoas que deram testemunhos, pessoas que eram da feitiçaria, que entravam nos cemitérios para tirar as vísceras das pessoas para fazer trabalho de feitiçaria, e depois se converteram, muitos anos depois, que deram testemunho de que quando foram abrir a sepultura de um crente, um demônio apareceu e falou: não toque, porque esse aí pertence ao cara lá de cima. Pensou? Até depois de morto, Deus protege os seus servos. Isso é uma realidade, imagine em vida, né? Então imagine com o povo de Israel. Eu citei isso nessa história para os irmãos saberem. E vale observar que em Judas, versículo 6, quando Satanás estava discutindo com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés, ele não ousou a lançar maldição nenhuma sobre Satanás. Ele falou o quê? O Senhor te repreenda. Nós temos que fazer isso. Nós estamos com a vida no altar, limpa diante de Deus, se esforçando para com Deus e para com o próximo, se esforçando para fugir da aparência do mal, obedecendo, se esforçando para obedecer a palavra, e anjo do Senhor ao nosso lado, não tem demônio que pode nos parar. Então, se o anjo falou que em nome do Senhor você está repreendido, imagine aí você. Eu fico observando ao longo dos anos aí, alguns pregadores, alguns pastores das suas igrejas: faz isso, demônio, rola para cá, rola para lá. Irmão, eu sou de um tempo, de uma safra, que não precisava disso. Nós não precisávamos disso. Repreendi e pronto, não tinha muita conversa, tem muita história. Só uma vez que Jesus perguntou o nome do diabo, para mostrar para nós que no corpo de uma pessoa pode habitar pelo menos 6.000 demônios, que é uma legião de demônios. Só uma vez. E a Bíblia diz que em outros textos Jesus falava, a Bíblia diz que Jesus não permitia que eles falassem. Jesus não permitia que os demônios falassem. Repreendia eles. Então, nós não estamos aqui para ficar dando show pirotécnico, que temos poder sobre os anjos caídos, sobre os demônios. Não! A nossa autoridade que Jesus nos deu é para pisar escorpiões e serpentes, toda a potestade do mal. É para repreender os demônios em nome de Jesus. Embora as mãos sejam presentes, nós precisamos curar em nome de Jesus. Não tem que perder tempo com isso. E outra, o demônio está fazendo graça no culto. Irmão, já vi muito isso, só não tem que calar sua boca. A carne é a carne pura. Minha esposa já sabe como funciona. Só dá uma lição. Ela já deu muito lição, irmã, dando muito de tal demoniado. Ai. Demônio sente dor, não é? Ela é demônio nada, ela está fazendo graça.
E outro, se cair mesmo um demônio, separa porque o culto não vai parar porque alguém está endemoniado. Para de graça. O culto vai parar porque alguém está endemoniado. Não vai não. Não vai não. Separa, leva lá para a salinha, leva para o banheiro que quiser, para casa de banho, leva para lá, vai expulsar lá para a rua. Aqui não vai parar culto porque o demônio está fazendo graça. Não. Então tem pregador que pode fazer show pirotécnico para mostrar que ele tem poder sobre o demônio. O demônio está enrolando e falou, vou te pegar. Eu já vi muito isso. Camarada expulsava até o cabelo do demônio se tivesse. Não demorou 10 anos e estava lá caído no pecado. Não brinca. Não precisa disso. Repreenda pela autoridade do nome de Jesus. Muito bem. Agora existem anjos adoradores. Eu não vou citar vocês, são muitos. Anjos que adoram. Em Jó fala sobre isso. Salmos fala sobre isso. Apocalipse fala sobre isso. Anjos que adoram, tanto no céu quanto no espaço sideral como na terra. Por exemplo, quando Jesus é anunciado que Jesus ia nascer, um coral de anjos cantando. A minha esposa, ela que dá esse testemunho, ela já viu um coral de anjos cantando. Ela tremeu, ela caiu de cara no chão. Um coral de anjos cantando, cada um com um tipo de voz fixa, mas com um ciúme, meu Deus, é imperceptível, não tem como explicar. Ela teve essa visão. E ela ouviu o áudio. A pessoa, anjos do Senhor cantando. Quando nós louvamos a Deus, a igreja é linda cantando, né? Você não imagina os anjos, eles ficam assim, uma linguagem assim, de boca aberta, vendo você cantar. Porque o anjo, ele não consegue fazer variações de voz do anjo. Todos têm que cantar junto para fazer variações. O anjo só canta até agora, ele não consegue fazer outra voz. Porque ele não tem diafragma. O anjo não tem diafragma, não tem corpo. Então ele foi criado com uma tonalidade única. Para que o louvor fique perfeito, todos louvam juntos. Um canta tenor, outro contralto, outro canta. Cada um qual são os tipos de voz? Contralto, tenor, baixo, soprano. E lá vai. Cada um tem um. Nós conseguimos mudar tudo, né? Nós cantamos afinado para valer. Minha esposa mesmo quando mais cantou para pelo amor de Deus. Muito bem. E o anjo fica assim, nossa, como é que consegue cantar vários tipos de tonalidade assim? Eles não conseguem, porque eles não têm diafragma. Eles não têm corpo físico. É demais. Então todos cantam juntos, mas é o louvor perfeito. Por isso que a Bíblia diz que o louvor perfeito sai da boca das crianças. Das crianças. Os anjos ficam assim, demais. Então, nós vimos que existem anjos adoradores, que adoram diante de Deus. Tem aqueles anjos que foram criados, desde que foram criados, Deus fala, Kadosh, Kadosh, santo, santo, santo ao Senhor Jesus. É um cântico eterno, desde que foram criados para serem louvados. Existem outros que cantam outros tipos de voz. Então, nós sabemos que existem anjos que adoram. Adoraram quando Deus estava criando o universo. Adoram quando um bebê está sendo gerado. Adoram quando a igreja está louvando, quando a mensagem está sendo pregada. Eles sempre estão adorando. No céu, no espaço ideal, os anjos adoram. Exército dos céus. Mateus capítulo 26, verso 50. Segundo Reis nós já lemos, né? Segundo Reis 6, nós vimos um exército poderoso descendo do céu. Que é um exército que nós lemos de Eliseu. Como nós dissemos, né? Nós lemos aqui segundo Reis 6, de Eliseu, estava sendo cercado por cavalos e carros de fogo. Quem é que guia, pastor? São os anjos. Quem guia os carros e os cavalos de fogo são anjos do Senhor. Eles são espíritos ministradores. Ok? Esses anjos usam esses carros e cavalos de fogo por todo o universo. Isso é outra coisa. Isso é mais profundo que você pode imaginar. Isso está tudo na Bíblia. Ninguém vê essas coisas na Bíblia. Está tudo na Escritura. Eles usam esses cavalos e eles usam isso. A Bíblia tem um texto em Salmos que a Bíblia diz que Deus se levantou e ele ficou em cima de um anjo, de um querubim. E esse querubim entrou um rasante no espaço dela. Deus resolveu fazer isso. E um querubim, ele montou no querubim a Bíblia diz. Deus montou no querubim. Só ele pode fazer isso. São coisas que a mente humana jamais vai entender. Nós que seríamos a Deus não entendemos essas coisas. Mas todas essas coisas existem. Agora o exército do Senhor, a Bíblia fala sobre um anjo do Senhor. Qual é a probabilidade de um anjo e de um homem? É um anjo contra 185 mil. Um anjo tem poder de que 185 mil homens têm. Um anjo do Senhor mais simples que tiver. Um anjo mais simples tem poder sobre 185 mil homens, soldados bem armados da terra. E a Bíblia diz que o homem de Deus orou e Deus enviou um anjo e matou 185 mil soldados. 185 mil. Então, existem batalhões da parte de Deus no céu. Hostes do bem, hostes espirituais da bondade, não da maldade. Exércitos dos céus, anjos poderosos, de nível muito alto, você pode imaginar.
que batalham em favor da sua casa, da sua família e da igreja. Anjos que guerreiam nos ares, que batalham no espaço sideral contra os demônios, para que não atinja a sua vida. Isso existe. Por exemplo, quando as nações estão embravecidas, conforme o Salmo diz, reinos se moveram, as nações se embraveceram, né? Existe anjos do Senhor trabalhando para trazer o equilíbrio, porque quem causa todo esse caos é o diabo, seus anjos. Então, os anjos do Senhor, a função deles é policiar e trazer, é fiscalizar o universo, trazer o equilíbrio nas coisas criadas. Por exemplo, a Bíblia fala sobre batalhões de anjos, junto com Miguel, expulsando Satanás e seus anjos do céu. Esse texto só existe um versículo na Bíblia que fala sobre, lá em Apocalipse, só tem um versículo na Bíblia que fala que Satanás desceu e trouxe na sua cauda 1/3 das estrelas do céu que são anjos. Só tem um texto deles que fala sobre isso. Não tem outro. E nós criamos doutrina com o texto, e é verdade. Quando nós lemos o que está registrado em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, nós vemos o exemplo disso. Sobre o ser angelical, que eu já disse aqui, que era um ser de dona grandeza, que era um dos primeiros príncipes, que a gente chama no latim de Lúcifer, que é o resplandecente, aquele que transporta a luz, aquele que resplandece a luz, ele é portador da luz, mas o nome dele é Satanás hoje. Ele não perdeu o seu poder, nós temos que entender isso. O que ele perdeu foi unção. O diabo não tem mais unção, porque ele era querubim da guarda ungido. Ele era ungido pelo Senhor Deus. E ele era o sinete da perfeição. O que é isso? Ele era o modelo no céu do maior poder de Deus, na criação de toda a criação. Ele era lindo, perfeito. A Bíblia diz que ele é perfeito e formoso. E nele, o corpo espiritual dele, tinha gastado, eu já preguei isso aqui, pedras preciosas. E a Bíblia diz que nele foi implantado, quando ele abre até hoje, ele abre a boca, sai sons de símbolos, tambores e de louvor. E ele dominava 1/3 dos anjos do céu. É por isso que ele conseguiu desvirtuar 1/3 dos anjos do Senhor. São miríades de miríades e miríades. E ele tinha o controle desse planeta. Pouca gente sabe disso. Isso no período que a Terra foi criada. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1, a Terra foi criada. Pronto. Depois no capítulo 2, a Terra estava sem forma vazia. A Terra tem 2 estágios. Você cresce mesmo. O estágio primeiro, que Deus criou a Terra no período mineral. E tinha minérios na Terra, no período espiritual. E no versículo 2, a Terra agora foi criada no período vegetal, no reino vegetal. Deus teve que recriar o planeta. Porque a Terra, o universo já existia. Então Deus teve que fazer esse processo. Mas a Bíblia deixa claro que existiam exércitos do Senhor, anjos poderosos, anjos de alta patente, assim como na Terra existe, por exemplo, o exército da Terra. Eu já disse isso aqui: existe soldado, existe cabo, existe sargento, existe tenente, né? Depois tem o tenente, capitão, depois tem o capitão, vai subir. No mundo espiritual é a mesma coisa, tanto dos anjos bons quanto dos anjos maus, porque existe exércitos do Senhor, anjos poderosos. Esse texto que eu falei aqui, Apocalipse capítulo 5, verso 11, por favor. Apocalipse capítulo 5, verso 11, diz assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Isso tudo são anjos, tá? Animais aqui e anciãos são anjos. Nós temos que entender, porque quando o Apocalipse, João foi lá no céu, no terceiro céu, e teve visão, ele disse: olha, eu vi seres que tinham semelhança, não era boi. Eu fico olhando, irmão, nos desenhos de teologia, nos cursos de teologia, os pregadores desenham boi, desenham uma águia. Não, irmão, a Bíblia diz que era semelhante. A gente não tem ideia de como era. A gente não tem ideia de como era. Por exemplo, tem anjos na Bíblia que aparecem com asas, e tem anjos na Bíblia que não tem asa. Alguém poderia me perguntar: pastor, qual é a aparência de um anjo? Primeiro, ele é invisível aos nossos olhos. E quando Deus resolve permitir que esse ser invisível fique visível, a aparência original de um ser espiritual. Por exemplo, existe anjos que o corpo dele é totalmente fogo. Da cabeça até os pés ele é fogo, literalmente todo fogo. Dependendo da função que ele vai fazer. Anjos que estão próximos ao trono é de fogo, porque próximo do trono de Deus é fogo puro. Então, e diante do trono de Deus sai um rio de fogo. Então esses anjos têm que ser feitos da matéria em que eles estão. Existem anjos que não com o vento. Eles trabalham com o vento, porque a função deles é trabalhar com o vento. Por exemplo, quando alguém, você já viu na TV, ou talvez já viu, já fez, não sei de onde você veio, alguém levar todo final de ano oferenda na beirada da praia do Rio. Para quem que é? Pode falar o nome do demônio? Iemanjá. É um nome brasileiro. Esse não é o nome original desse demônio.
Isso não é o dono, é o demônio das águas. Existem anjos bons das águas e anjos maus das águas. Existe. Então ele é feito de quê? De água. Você acha que ele é de quê? Se Deus permitir que ele apareça, ele vai aparecer como um anjo de água, do bem e do mal. Então eles podem aparecer da forma que eles são. Por exemplo, em Ezequiel, tem anjos que têm braço parecido, como mão e braço de homem, parecido. E tem asas e tem olhos por dentro das asas. Você vai entender isso. Você vai sair correndo se você ver um anjo desse. É terrível a aparência de um anjo. Não é bonito não. A não ser que esse anjo fica na angiofania, que é o anjo poder se transformar em forma humana. Mas se Deus permitir que ele apareça da forma que ele é, você vai correr. Você vai correr demais. Muitos servos do Senhor caíram de cara no chão desmaiado quando viram o anjo do Senhor. Originalmente como ele é. Então, por exemplo, pode ter anjo que tem asa, aqueles que têm 6 asas, serafins. Asa para cobrir o rosto, olha que coisa terrível. Você fala que é um demônio isso, mas não, é um anjo do Senhor. Esses anjos, esse grupo de anjos tem asa no rosto, asa para voar e asa no pé. Como você vai interpretar isso? Não dá para interpretar essas coisas. Então a aparência dos anjos é de acordo com a necessidade que Deus quer usar. É assim que funciona. Então, em Apocalipse capítulo 5, verso 11, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Então os exércitos de Deus, de anjos do Senhor, são miríades de inimigos. Existem anjos que batalham, literalmente, na ponta da guerra, contra demônios, um embate espiritual. Irmãos, quando eu ouço falar isso na Bíblia, que anjos do Senhor guerreiam contra demônios, está na Bíblia. Deve existir algum tipo de dano. Eles são imortais, mas existe algum tipo de dano. O primeiro dano que pode existir quando um batalhão do céu, do anjo do Senhor, guerreia contra o batalhão do inferno, do anjo do mal, melhor dizendo, com certeza existe algum dano para o lado do mal. O primeiro dano que acontece é que aqueles demônios não podem mais agir naquela religião por um longo tempo. É por isso que quando Jesus chegou em Gadara, expulsou o demônio, a legião daquele gadareno, os demônios que estavam nele falou assim: não os expulse, não nos mande para o abismo. O abismo é onde está o grupo desse 1/3 de anjos que caíram. De tão poderosos que eles são, existe um grupo de anjos do mal que caiu com Satanás, que eles são muito poderosos, que Deus reservou eles em cadeias eternas. E a Bíblia diz que esses anjos são tão maledicentes no poder da palavra, que Deus bloqueou eles, porque se eles estivessem aqui, nenhum de nós seríamos salvos. Não teria condição. É por isso que na grande tribulação será solto 200 milhões de demônios. Está lá, 200 milhões serão soltos. E eles virão do poço do abismo. É esse lugar. E a Bíblia diz que Deus vai dar a chave um anjo que vai abrir esse poço do abismo e eles vão vir para a terra. Isso é no mundo espiritual. Quando a gente fala abismo, a gente já pensa para baixo, dentro do planeta, né? Irmãos, abismo é no mundo espiritual. Não é numa linguagem nossa, humana. Não adianta você cavar aqui 100 mil quilômetros para dentro, 100 quilômetros para dentro da terra, você não vai achar isso. Isso é espiritual. É um abismo espiritual. Eu não estou falando do lago de fogo e enxofre. Então existem anjos do mal que estão presos. Existem anjos do mal que estão soltos. E muitos soltos. Eu disse aqui no mês passado que alguém disse que acha que Satanás está preso. Ele está preso, não está solto. Mas sim existe um grupo de anjos maus que Deus bloqueou e prendeu. E são anjos de alta patente, de principados mais altos do que o próprio Satanás. Que caíram com ele. Por isso que Deus tem que então disponibilizar a armadura para você, que eu já preguei no domingo passado. Tem que te disponibilizar a armadura da cabeça dos pés. Tem que te disponibilizar anjo que te guarda, porque a guerra é terrível. Não é fácil. Então, existem anjos do Senhor, exércitos dos céus que guerreiam seu favor. Existe o anjo das águas, vamos fechar aqui. Apocalipse capítulo 16, versos 5 e 6. Depois, anjo do fogo, Apocalipse 14, verso 18. Então vamos lá, Apocalipse 16, versos 5 e 6. E ouvi o anjo das águas. Vamos só ler isso aqui. O anjo das águas. Só isso. Versículo, capítulo 16, verso 5. Só isso aí, tá bom. Então, o Apocalipse, o evangelista João, disse que ouviu o anjo das águas. Então existe o anjo das águas. Do bem e do mal. Agora vamos ler 14 e 18 de Apocalipse. O anjo do fogo. Os irmãos podem ler? 1, 2, 3. Só a primeira parte. Leia. E saiu do altar outro anjo, tinha poder sobre Tá bom, ok. Ó, um anjo que tem poder, ele está falando um anjo do Senhor, um anjo do bem, que tem poder sobre o fogo. Quem não ouviu falar sobre dominar os 4 elementos da terra? Terra, os filmes dos desenhos,
dominar. Existe o Thundercat, esse é do meu tempo. Thundercat. É antigo. É o Thundercat. Que o outro lá fala, me transforma nessa forma antiga, um Murra. É um demônio. É um demônio muito perigoso, o Murra. É um demônio de alto escalão. Existe outro, quando fala no Capitão Planeta, fogo, vento, água, tempestade. São elementos da Terra. E quando se unia, formava o Capitão Planeta. Quem é Capitão Planeta? É o Capitão do Inferno. Um demônio. Então, existem anjos do bem e do mal que controlam o fogo, controlam as águas, controlam o vento. Quer ver? Vamos lá? Anjo do Evangelho Eterno. Anjo do Evangelho Eterno. Capítulo 14, verso 6. Aí mesmo, no mesmo capítulo, o verso 6. Existe um anjo do Evangelho Eterno. Olha, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra no período da grande tribulação. Isso vai acontecer no período da grande tribulação. Um anjo. Alguém quer interpretar esse texto falando que são pessoas, são pregadores? Não, é um anjo de Deus mesmo. É um anjo do Senhor. Tá? Ele, a função dele nesse período vai proclamar o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno não é esse Evangelho das Boas Novas que nós pregamos hoje, não, tá? Não, é diferente. Mas um outro dia a gente vai falar qual a diferença do Evangelho das Boas Novas que pregamos hoje para o Evangelho que esse anjo vai pegar da grande tribulação. É outro Evangelho. Por isso que é chamado Evangelho Eterno. Parece igual, mas não é. Alguns pontos desse Evangelho que o anjo vai pregar é parecido com o nosso Evangelho, mas outros não. Na verdade, o Evangelho Eterno é mais para juízo, destruição das pessoas e dos pecadores. Ok? Só os irmãos entenderem que é isso que esse anjo vai pregar. E é o que vai acontecer no juízo final. É isso que ele vai pregar. Tá? Então, olha só. 7 anjos, não vamos ler aqui, mas só vou citar os textos para vocês anotarem. 7 anjos de juízo. Isso está em Apocalipse capítulo 6. Quem quiser anotar, Apocalipse capítulo 8 e Apocalipse capítulo 16. É todo o capítulo, por isso que não dá para ler. Ou seja, são aqueles anjos, aqueles 7 anjos que tocam as trombetas, que lançam as taças. São 7 anjos que fazem isso. Esses 7 anjos lançam sobre a terra o juízo de Deus. O juízo de Deus vai ser lançado na terra no período da grande tribulação. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá dias tão terríveis quanto esse. Ou seja, anjos de Deus vão lançar juízo sobre a terra. Não vai ser demônio, não. É anjos do Senhor que vai trazer juízo sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz que, após o arrebatamento da igreja, o que vai cair sobre a terra é a ira de Deus. Por isso que ele nos livra da ira vindoura. Nunca houve, disse Jesus, e nunca haverá dias tão terríveis quanto esse. Anjos de Deus, e com a permissão de Deus, um anjo do Senhor vai abrir o poço do abismo, e 200 milhões, aí sim, de anjos maus vão sair da terra. E vão ferir os homens de morte, mas os homens não vão morrer. Porque a Bíblia diz que a morte vai fugir dos homens nesse período. Esses demônios vão ferir os seres humanos mesmo, mas eles não vão morrer. Não vão morrer, porque Deus não vai permitir que eles morram, eles vão sofrer. A Bíblia diz que o sol, nesse período, o anjo do sol vai aquecer o sol 7 vezes mais. O sol será aquecido, o anjo do Senhor vai. É como se apertasse um botão. Ele vai clicar o botão, Deus está na hora, e o sol vai aquecer 7 vezes mais. E vai queimar os homens com calor. A Bíblia diz que os homens serão queimados pelo sol e não vão dar glória a Deus, ainda vai blasfemar contra Deus. Um anjo do Senhor vai fazer isso com o sol. Não é um demônio, um anjo do Senhor. E por último aqui, sobre vários tipos de anjos trabalhando na terra, Apocalipse capítulo 7, verso 1. Por favor, Apocalipse capítulo 7, verso 1. Apocalipse capítulo 7, verso número 1. 1. Verso 1. Esse mesmo. Muito obrigado. Então vamos lá. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Ó, só terra. Depois vocês verão isso também em casa. Então, existem 4 anjos de Deus que controlam os ventos nos 4 cantos do planeta. Ou seja, e o texto continua dizendo, olha, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Ou seja, anjos que controlam o vento. Quando algum vento é descontrolado, é anjos maus. Por isso que a Bíblia, eu não vou ler agora, mas quando você lê capítulo em casa, capítulo 8, que eu disse aqui, capítulo 8, capítulo 6, capítulo 16, você sempre vai achar lá que 1/3 dos seres que habitam nas árvores serão destruídos. 1/3 das árvores, dos vegetais serão destruídos. Por quê? Esse 1/3 são anjos maus que vão fazer isso.
Mas os anjos do Senhor vão batalhar para que isso não aconteça. Entendeu? Tudo que vai acontecer é permissão de Deus. Mas tem momentos que Deus permite, tudo está debaixo da permissão de Deus. Nesse momento do texto, Deus está falando para esses 4 anjos bons, para eles controlar o vento. Então, os outros 4 anjos maus não têm poder mais, porque os anjos do Senhor estão controlando o vento. Quando acontece uma catástrofe, como tem acontecido na Terra, aqui em Portugal, em outros lugares, no mundo inteiro, é porque Deus permite e fala para os seus anjos: tirem a mão, deixa que os demônios façam. De vez em quando a gente vê assim, uma tsunami destruiu uma ilha. Vai ver o histórico religioso daquele povo. Dá uma olhadinha para você. O que eles adoravam lá? Vai lá para você ver. Tem momentos que Deus fala: agora basta, demônios, pode fazer. Porque Agostinho, que era um dos maiores teólogos depois de Paulo, e era católico, mas ele não adorava ídolos. Agostinho não adorava ídolos. Alguém talvez já ouviu falar de Agostinho, um grande teólogo. Aquele que traduziu a Bíblia, chamada Vulgata Latina, traduziu do grego para o latim para chegar até nós. Um grande homem de Deus. Jerônimo Savonarola também foi um grande homem de Deus, que não aceitava idolatria e foi queimado em praça pública pela própria igreja católica. O padre foi queimado em praça pública porque pregava contra os erros da igreja católica. São a história da igreja que existia, homem de Deus. E ele disse que o diabo é o diabo de Deus. Por que ele disse que o diabo é o diabo de Deus? Agostinho disse: porque o diabo só faz o que Deus manda. Ele só pode fazer o que Deus permite ele fazer. Jesus disse: as chaves do inferno e da morte estão nas mãos de Cristo. Ele tomou. Então, quando o demônio age assim, dessa forma, Deus permite esses anjos agirem do mal, é permissão de Deus para punir o homem. Mas isso tudo será julgado depois. Não dá para você chegar na sua mente como que Deus permite uma coisa e depois vai julgar. Isso é porque Ele é soberano em suas decisões. Deus é soberano. Porque esses anjos maus já caíram há muito tempo. A Bíblia diz, nós temos aqui no início, capítulo 25 de Mateus 10:41, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O verdadeiro inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Mas eu já disse que muitos seres humanos vão para lá, presbítero, porque estão seguindo as doutrinas dos demônios e desobedecendo a palavra de Deus. Muito bem. Então nós lemos até agora, irmãos, fiz um resumo de categorias e classes angelicais e suas funções. Agora, o ministério dos anjos também, existem várias relações. Existe em relação a Deus. Qual é o ministério dos anjos em relação a Deus? Primeiro, eu já disse aqui, louva a Deus. Não vai dar para citar o texto, mas se não você dele, vai ficar gravado, você pode assistir depois. Eles louvam a Deus. Segundo, eles adoram a Deus. Louvar e adorar está bem próximo. Nem todos que louvam adoram. Nem todos que estão adorando, muitas vezes está cantando. Mas com a sua própria vida você pode adorar. Quando você obedece a Deus, você não precisa soltar um tom de voz para cantar. Você está adorando a Deus. Louvar, você adora a Deus louvando. Mas nós podemos adorar a Deus também não louvando. Vivendo a palavra, né? Se esforçando para ver a palavra. Alegram-se com os feitos de Deus. Em Jó 38, eu já disse que quando Deus estava criando o universo, os anjos estavam rejubilando, louvando e se alegrando. Um texto foi dito até pelo pastor da nossa igreja aqui, no domingo passado, é verdade, que diante de Deus, quando o pecador, há festa, a alegria diante dos anjos, quando o pecador se arrepende. Então você vê que até o ministério de Cristo para a salvação traz alegria diante dos anjos de Deus, nos céus. Os anjos servem a Deus. Jesus foi servido depois da tentação. Já lemos esse texto no mês passado. Depois que Jesus foi tentado, vieram anjos do Senhor e serviram Jesus como? Serviram com comida, irmão. Você vai servir com o quê? Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. E anjos vinham e serviam. A Bíblia fala de um anjo que quando Jesus estava chorando, o anjo se apresentou no Getsemane para o consolar. Anjos consolando, eles podem consolar. Eles se apresentam diante de Deus. Muitas das vezes entra na mente da gente, né? Acho que eu e a nossa irmã Gisele, outro dia está conversando sobre isso. Como que o diabo, né? Alguém também perguntou sobre isso em outro momento. Como que o diabo se apresentou diante de Deus? O diabo não pode mais entrar no terceiro céu. Mas não se esqueça, ele está no espaço sideral. E o nosso Deus é onipresente. Todos os seres angelicais que foram criados por Deus, sejam do bem ou do mal, têm que se apresentar e dar o relatório diante de Deus. Todos têm que se apresentar diante de Deus e dar o relatório. É por isso que você acha em Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2. Enquanto os filhos de Deus, que são anjos, estavam se apresentando diante de Deus para dar relatório, se apresentou também Satanás, o diabo. E aí Deus perguntou para ele: qual o seu relatório? De onde você vem? O que você está fazendo? Relatório, o que você dá? Então é isso. Então não pense que o diabo consegue voltar lá no terceiro céu, entrar na cidade. Poxa, é ali que eu ficava lá. Não existe isso. Você vai lembrar, o diabo não pode voltar mais no terceiro céu.
O máximo que ele pode ir é até onde estão os astros, onde está o espaço ideal, onde estão os planetas. Acima desse segundo céu está onde Deus habita e ele não pode mais voltar lá. Não tem mais autorização para voltar. Inclusive, eu não vou falar no microfone, mas existe uma seita sabatista, aí você já entendeu quem é? Que prega que Deus e Satanás vai se arrepender e Deus vai perdoar Satanás no último dia, no final. São doutrinas que você não conhece que eles pregam. São doutrinas que eles pregam que você não conhece. Está lá no documento deles, ensinam isso. O diabo não vai se arrepender. Ele é um espírito, ele já tomou a decisão eterna. Não tem mais como, nenhum demônio, nenhum anjo que caiu tem como mais se arrepender. Eles já foram selados para a perdição. E a Bíblia diz: o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não vai mentir isso. Não existe volta. Então, em relação a Deus, eles são instrumentos de juízo de Deus, os anjos. Agora, em relação aos tempos, aos períodos dos homens, às dispensações dos homens, aos períodos de tempo dos homens, qual é a relação com os anjos? O anjo se reuniram para louvar, eu já disse isso aqui, pela criação, no momento que Deus estava criando. Na lei de Moisés, também em Gálatas capítulo 3, verso 19, e Hebreus 2:2, a Bíblia diz que quando Deus estava entregando a Moisés as leis, lá no Monte Sinai, Paulo diz que a lei foi entregue pelo ministério dos anjos. Ele disse: olha, se a lei entregue por ministério de anjos foi poderosa e trouxe luz, eu estou parafraseando e interpretando para vocês, muito mais o Evangelho, a boa nova, a graça trazida pelo próprio Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. É muito melhor. Né? Então, eles trabalhando na entrega da lei, os anjos. São períodos da raça humana que valem muito a pena a gente lembrar que tinha anjo. Quando que um anjo também está? Na primeira vinda de Cristo. Quando Jesus veio à Terra, ele estava para nascer, e quando ele nasceu, foi anunciado pelos anjos. Nós já falamos isso aqui. Anjos se apresentaram e anunciaram. Para quem os anjos anunciaram? Não, a Maria já sabia, José também, né? Mas parece que os anjos se apresentaram para um grupo de pessoas que estavam lá no pasto. Não, os pastores. Nós, pastores, temos que pregar esse evangelho que os anjos falaram para a gente pregar. Aqueles pastores lá eram pastores humanos, que cuidavam de animais, de ovelhas, de animais. Mas eu parafrasei para nós, pastores. Qual é o evangelho que o pastor deve pregar? Aquilo que o anjo falou para nós. Pregue que Cristo, o Salvador, nasceu em Belém. Esse é o evangelho que deve se pregar. Que ele nasceu para trazer salvação aos homens. Irmão, por que a gente não prega essas coisas mais? Você vai na internet e você vê balela, besteira, mas pregação do evangelho que os anjos mandaram pregar, a gente não prega. Cristo nasceu, viveu, morreu, ressurgiu dentre os mortos para perdoar o pecado dos homens. Esse é o evangelho. E os anjos anunciaram isso. Primeiros anos da igreja em Atos dos Apóstolos, o ministério angelical trabalhou muito, soltando Pedro da prisão, né? Pela primeira vez na terra, houve uma porta que se tornou automática. Quando a porta se abriu automaticamente, a Bíblia diz em Atos, Lucas fala, automaticamente a porta abriu. E Pedro achava que estava tendo um sonho. De repente o anjo do Senhor desaparece. E quando ele chega na casa da irmã Maria, ele bate na porta, irmão, uma coisa de crente. Os crentes estavam orando para Pedro ser solto. E falou: manda um anjo lá, Senhor, para soltar Pedro. Solta Pedro. Quando Pedro é solto, chega na casa e bate na porta. Aí vem a empregada, que era Rod, atende, que era o nome da menina, atende a porta, corre lá para dentro e fala: Pedro está na porta. Os próprios filhos disseram: não é Pedro, não, é o anjo dele. Mas ele não estava orando para Pedro ser solto. Viu como que a igreja primitiva tinha um pensamento que um anjo que toma conta de um crente pode copiar o rosto do crente? A igreja primitiva acreditava nisso, eu também. O meu anjo, se Deus quiser, ele pode copiar a minha imagem no rosto. Tranquilamente. Ele pode ficar angiofone, a aparente física, ele pode copiar. Nós já tivemos testemunho de irmãos que o vizinho disse: hoje você está na sua casa lavando a sua roupa. Mas não, tem uma semana que eu não estou em casa. Na sua casa, tinha pessoas lá na sua casa. Tinha pessoas na sua casa lá, conversando. Não, eram os anjos do Senhor. Irmão, anjos do Senhor tomam conta até da sua propriedade, você não tem isso. A gente não tem essas coisas. Eles agem sem a gente ver, são invisíveis. Eles não são físicos, não pode tocar. Várias vezes antes do Senhor se apresentou para mim. E aconteceu uma coisa, depois o Senhor me disse: era o meu anjo, meu filho. Era o meu anjo. Lugar que eu ia passar, eu não conseguia passar. Eu sentia mal, tinha que dar outra volta. O meu anjo não tinha que passar naquele lugar. Isso é várias vezes. Então na Bíblia, em Atos, você vê um repleto de anjos do Senhor trabalhando. Por exemplo, quando o diácono estava pregando uma região,
E o Senhor disse para aquele diácono, quem vai lembrar o nome dele? Corre para o deserto. Isso, diácono Filipe. Ele era diácono no nome, mas ele tinha unção de apóstolo. Porque o ministério que ele tinha era ministério apostólico. Pouca gente sabe que ele foi contado quando ele estava lá no início. Ele é um de 70. Pouca gente sabe isso. Barnabé também faz parte de um de 70. Também faz. Então, ele tinha a chamada para apostolado, mas colocaria ele como diácono. Tá bom, não tem problema. Mas o diácono naquele tempo não era melhor do que os pastores de hoje. 1000 vezes. Ele conta. Milhões de vezes. Para ser diácono era o cara na igreja. Hoje ninguém quer ser diácono. Eu já disse, tem gente que desce no aeroporto aqui, de Porto ou lá de Lisboa, era membro da igreja há um ano. Já desce com o pastor. Tadinho. Não sabe a função que é. Irmão, não importa o título que tem no seu ministério. Importa o dom e chamado que Deus te deu. Ele tinha um título e chamado de diácono. Tinha um ministério de diácono local. Mas o ministério dele era apostólico. Olha o ministério que ele fazia. Ele apareceu mais, o ministério dele apareceu mais do que os outros apóstolos. Só Paulo superou Filipe. Olha, só Paulo. E a Bíblia diz que ele, caminhando, correndo, um carro do tesoureiro da rainha etíope, a Candace, que era a rainha da Etiópia, o tesoureiro dela era crente no judaísmo. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías em pergaminho. E o anjo do Senhor corre do lado desse carro. O anjo do Senhor, a Bíblia diz. E ele correndo do lado do carro, e ele perguntou para o moço, um homem rico lá dentro, que era o tesoureiro do reino da Etiópia, era um negro africano poderoso, perguntou para ele: o que ele leu? Você está entendendo? Ele disse: como que eu vou entender se não tem quem explique? E ele pulou para dentro do carro e pregou o evangelho para ele. Pararam no lugar, ele batizou, não sei qual é a água, mas ele encontrou água no deserto, amém? Ele encontrou água no deserto e batizou. A Bíblia diz que na hora que ele batizou o tesoureiro, o africano, ele desapareceu e apareceu em Azoto, teletransporte. O anjo do Senhor teletransportou ele até Azoto, 50 quilômetros de distância. Diácono, anjo do Senhor trabalhando. Oh, glória a Deus. Então, ao longo dos tempos, e na segunda vida de Cristo, Mateus capítulo 25, capítulo 25, verso 31. Anjos do Senhor trabalharão na segunda vida de Cristo no arrebatamento da igreja. Olha ali, ó. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Em 4 não precisa ler, mas em 1 Tessalonicenses 4,16, Jesus tem outro texto que diz que quando os anjos farão a colheita dos santos, são os anjos que vão arrebatar a igreja. Por isso que cada crente tem que ter um anjo do lado, irmão, não só para te guardar, mas sabe para quê também? Para o momento do arrebatamento. Quem vai fazer a transformação no corpo do crente vivo vai ser o Espírito Santo, mas quem vai transportar o corpo do crente já glorioso, imortal para o céu, serão anjos do Senhor. É para isso que cada crente tem um anjo do lado. Não é só para te trabalhar, te ajudando, não. É para o dia do arrebatamento da igreja. A gente não entende que o ministério do anjo é tão importante para a igreja. Nós vamos dar isso também. É tão importante que valerá para o dia do arrebatamento da igreja. Meu anjo, que toma conta de mim, é ele que vai me teletransportar para estar nas mãos dos celestiais. Glória a Deus. Em relação ao ministério de Cristo, no nascimento, eu já falei de Cristo, os anjos estavam lá. Durante a vida de Cristo, lá estavam os anjos. Após a ressurreição, irmão, quando o Senhor Jesus ressuscitou, quem empurrou a pedra e abriu o sepulcro? Jesus não precisava disso, mas ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem os seus servos para o servir. Jesus poderia falar com a pedra, ou só piscar o olho para a pedra esmiuçava em milhões de pedaços. Jesus é Deus, ele é poderoso, amém? Mas não, vieram 2 anjos do céu só para falar: não, mestre, não, rei, nós abrimos a porta para o Senhor. Você já viu algum rei botar a mão em porta? Tem o seu súdito para abrir a porta para o seu rei, do rei. Os anjos vieram do céu para abrir a porta do sepulcro para o rei dos reis, que são os senhores. Sentaram em cima dela. Quando as irmãs chegaram, o que vocês estão procurando aqui? Vocês procuram vivo entre os mortos? Anjos do Senhor trabalhando na ressurreição. Na segunda vida de Jesus, já disse aqui também. E proteção a Jesus, eu já disse aqui em 26:53. Jesus disse: se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele enviaria mais de 12 legiões de anjos do céu para eu proteger. Em relação aos ímpios agora, qual é o ministério dos anjos em relação aos ímpios? Aqueles que são ímpios, que não servem a Deus, aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus, aqueles que não querem servir a Cristo. Esses anjos, eles anunciam o juízo de Deus, desde o Gênesis. Desde Gênesis capítulo 19. Lembra lá de Sodoma e Gomorra? Anjos do Senhor destruíram aquelas cidades. Eram anjos que trouxeram juízo. Ok?
No período de dilúvio, você acha que anjos não trabalharam ali? Claro que anjos trabalharam ali. Usando o anjo das águas? Claro que trabalhou. Anjos trabalharam. Inflige o juízo divino. Em Atos capítulo 12 e Atos capítulo 16. Irão separar justos e injustos. Eu gostaria de que abrisse Mateus capítulo 13, verso de número... Ou melhor, Mateus capítulo de número 13. Vamos ver se é isso, verso 39. Vai 15. É 13. Mateus capítulo 13, verso 39. Já estamos chegando ao fim. Muito bem. Mateus capítulo 13, verso 39 e 40. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos, que eu havia dito. Verso 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então, anjos que farão a colheita, separando o trigo, que a igreja salva. Não é a denominação, a igreja de Cristo, no mundo inteiro, salvo será separado, que é o trigo puro, será separado do joio, que é o ímpio. O ímpio será separado do trigo, que é a igreja. O ímpio é o joio. E outra, é bom lembrar que tem muito joio no meio da igreja, que parece trigo, mas é joio. E só Deus pode fazer isso. Lembra quando Jesus disse que na hora que estava vendo quando o Senhor, era uma parábola, né? Descobriu que tinha o inimigo tinha lançado, essa mesma parábola, tinha lançado joio para nascer no meio do trigo. Ele disse: não tira o trigo, não tira o joio, porque se tirar o joio pode prejudicar o trigo. Isso fica para o fim dos tempos. Ou seja, nós não podemos dizer: olha, você não pode mais congregar aqui. Não, claro, a não ser que a pessoa pratique o pecado escandaloso. A pessoa tem que ser disciplinada, não sou desse tempo. Você não vai ir ao não. Hoje em dia, os pastores do mundo não vão esconder coisa nenhuma, meu irmão. Se for escandaloso, tem que ser repreendido na frente de todos. Não tem história. É por isso que está tendo esse inchaço da igreja de Cristo pelo mundo afora. A igreja não cresce, ela inicia. Porque não está havendo a correção. Só no tempo que era corrigido na frente de todo, não começa não. Era a porta fechada. Ninguém que não era crente entrava na igreja no dia de disputa administrativa. E era corrigido mesmo. E a igreja assim, ó, cheia. Pessoas que não eram crentes queriam vir servir a Deus, porque via Deus agindo no meio do povo, e Deus corrigia o seu povo, o pecado do povo. Havia correção. Não havia expulsão de ninguém, irmão. Mas a pessoa não pode chegar aqui no microfone sabendo que tem um escândalo podre na vida da pessoa. A pessoa não pode cantar se tem um podre na vida da pessoa. Se aqui na terra nós fazemos isso, imagine o dia do juízo de Deus. Imagine, por isso que a Bíblia chama nós, pastores, como anjos da igreja. Porque só nós temos autorização de Deus para corrigir nesse momento. Agora, o que me dói muito, eu sou pastor há 17 anos, por misericórdia, estou, eu não sou. Só é só Jesus que ele é o sou. Eu estou. Eu falo como um rabino. Ele disse: eu estou, rabino. Eu não sou rabino. Eu estou, pastor. Eu não sou, pastor. Sou é só ele. Só ele disse: eu sou. Eu estou. Mas estou pastor há 17 anos. E nesses anos todos, as ovelhas que Deus me deu, sempre até hoje tem um testemunho. Uma coisa nós temos com o pastor José: ele nunca deixou o erro passar. Começando da minha casa. Começa da minha casa. O juízo começa da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Não passa. Não quero nem saber. Vai ficar de mal. Enquanto eu for o anjo da igreja, eu corrijo o testemunho. Eu sou homem pecador. Imagine os anjos de Deus que não pecam. Eles farão colheita. E com Deus não tem essa história. Então nesse período acontecerá isso com os ímpios. Eu estou falando dos ímpios. Irão ser separados dos justos. Em relação à igreja, para nós terminarmos aqui. Em relação à igreja de Cristo, os anjos do Senhor, vou citar os textos, aí não está voltando ali. Os anjos do Senhor, eles servem os salvos. Hebreus capítulo 1, verso 14. Que eu havia dito lá para se o irmão puder colocar, Hebreus capítulo 1, verso 14. Eu tinha dito no mês passado. Como que os anjos do Senhor fazem com relação à igreja? Olha o verso 1, verso 14. Capítulo 1, verso 14 de Hebreus. Não são, porventura, todos eles, anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos de Deus são enviados para servir a igreja de Cristo. Nós que vamos, mas aqueles que vão herdar a salvação, tá bom, irmão? Aqueles que não vão herdar a salvação, anjo não serve não. Ah, pastor, mas aquela pessoa que estava desviada, aquele parente meu que não é crente, isso se chama misericórdia. Deus pode enviar o anjo? Claro que pode, por causa da oração da igreja. Mas tudo é por causa da igreja, não é por causa da pessoa. Não. Eu tenho parentes que não servem a Deus, são desviados há muitos anos. Meu irmão tem quase 40 anos desviado. Você não consegue. Quase 40 anos. Ela tem 10 anos, ela tem 52 anos de idade. Desde 20 anos não serve a Deus. Não pode não. Não tem um compromisso com Deus. E o chicote bate na
casa de nós, não tem história não. Não tem conversa. Outro irmão meu morreu, vai fazer, acho que fez 2 anos já. Morreu desviado. Você acha que ele foi para onde? Vai, para o céu, claro não, morreu desviado. Todo errado, todo embebedado, todo cheio de pecado. Não se converteu? Que história é essa? No dia do juízo, eu vou estar lá e eu vou julgá-lo. E não tem história. Nós estamos fazendo isso. Com Deus não tem isso. A Bíblia diz que nós, a igreja, julgaremos os anjos caídos. Imagina os homens em pecado. Por isso que a Bíblia diz que a igreja estará no trono com Cristo julgando o juízo final. Então, que a igreja, ela tem poder na oração. Quando nós oramos para alguém que está perdido e está vivo ainda, claro que Deus tem misericórdia. Quando nós oramos, Deus manda um anjo lá. E aquele que está desviado, de repente, acontece uma coisa que ele mesmo não tem explicação. Quando ele conta para nós, a gente fala: é porque nesse dia, eu, fulano, estava orando com você, a igreja estava de joelho com você, Deus enviou um anjo. Mas não é que esse anjo fica do lado dele, não, viu? Esse é o anjo que Deus manda por misericórdia para a oração da igreja. Porque você ora pelo seu ente querido, mas até quando isso vai durar? Até quando Deus permitir. Não sei quanto tempo isso vai durar. Não sei quanto tempo isso vai durar. Então, não fica achando que o anjo está aqui para servir a quem não vai herdar a salvação. Não! Eles não têm compromisso com quem não vai herdar a salvação. Anjo do Senhor só tem compromisso com quem herda a salvação. Muito bem, segundo, em relação à igreja, resposta das orações, oh glória a Deus. Daniel 10, né? A gente não pode anotar, Daniel 10, verso 11 a 14. E vamos ler aqui Atos capítulo 12, versículo 5. Vamos ler, Atos 12, verso 5. Deixa eu achar o texto correto aqui, para não precisar ler tudo por causa do tempo. Atos capítulo 12, versículo de número 5, né? Versículo 5 e o versículo 7. Vamos ler o verso 5 e 7 só, que está aqui na tela. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Agora o verso 7. Olha a resposta da oração da igreja. Olha como que os anjos trabalham em relação à igreja. E eis que sobreveio o anjo do Senhor. Não é ainda para isso, está vendo? O anjo do Senhor, porque Jesus já veio, né? E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o anjo tocou no lado dele, se é direito ou esquerda, não interessa. O despertou, ele estava dormindo. Olha, irmão, quem vai saber? Porque estava prometido que ele morreria no outro dia. Pedro foi dormir. Sabe por quê? Jesus tinha dito que ele ficaria velho. Jesus disse para Pedro: você é novo, mas você vai ficar velho. Pedro guardou isso. Eu estou novo ainda. Irmão, quem vai sabe e vai morrer no outro dia? Tiago já tinha morrido, já tinha sido decapitado. E agora era a vez de Pedro. E já tinha sido dito que ele morreria no outro dia, ele foi dormir. Irmão, quando a gente tem uma provinha, tem uma conta, a gente não consegue dormir direito. Pedro, o anjo tem que balançar ele, o anjo tem que guardar, imagina como o anjo vai guardar. Dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Irmão, o anjo nem botou a mão, olha o que o anjo do Senhor faz. Está vendo, irmão? Olha o poder. E aquele texto de Paulo e Silas oscilando na prisão, que por volta da meia-noite cantavam, louvavam a Deus e oravam. E a Bíblia diz que houve um terremoto. Você acha que quem fez é anjo do Senhor, irmão? É anjo do Senhor. E aqui no caso de Pedro, as cadeias, o anjo nem do Senhor botar a mão, as cadeias caíram. E olha que ele tinha 16 guardas, 4 quaternos de guarda, 16 guardas guardavam Pedro. Um prisioneiro muito perigoso. Um pregador do evangelho é muito perigoso. O diabo sabe que um pregador, um servo de Deus fiel, é muito perigoso para o reino das trevas. Então 16 guardas para guardar, todo mundo dormindo. E o anjo do Senhor passa, vai passando, e o servo de Deus passando, meio que atônito, achando que era um santo no lugar de céu, e as cadeias foram se abrindo para ele automaticamente. Agora, glória a Deus. É isso que Deus envia o seu anjo pode fazer. Não se engane. Eu ouvi um testemunho de uma irmã, acho que alguém já deve ter ouvido, de que o marido sempre batia nela, batia muito nela. E um dia ele prendeu dentro do quarto e falou: você não sai mais daqui. Você não vai sair daqui. Hoje, você aceita Cristo ou eu vou te matar aqui dentro. Ele estava com uma faca, ele levantou a faca. Quando de repente ele caiu no chão. E a irmã ficou pânica, parada com ele. Vieram as pessoas, pegaram, levaram. Quando chegou no hospital, ele falou: eu não sei o que aconteceu. E ela estava muito, é mulher. E ela chorando, não está chorando que ele morreu, não. Está chorando que ele morreu, não. Está chorando pela visão que Deus deu a ela. Porque ele sempre fazia com ele, aquele dia ele ia matar ela. Ele só quer ver quem é teu Deus para te fazer você sair desse quarto para ir para a igreja. Ah, é? E ela contou, e ele falou: eu não sei quando seu médico falou, mas o coração dele está literalmente partido no meio de uma banda para outra. E ela contou o testemunho, disse que quando ele levantou a mão, glória a Deus, ela disse que viu o anjo do Senhor descendo, e o anjo do Senhor passou a espada dele e caiu no chão. Irmão, literalmente, o anjo do Senhor cortou o coração do homem no meio. Não abriu nada aqui por fora, viu? Porque é uma operação que o anjo faz sem cicatriz.
Aí sai cicatriz. A minha irmã tem um testemunho de um anjo do Senhor que entrou no quarto, muitos testemunhos. Entrou no quarto dela, ela estava grávida de uma bebê, acho que não sei se é Elisânia ou David, você lembra? Entrou no quarto dela, tinha um problema de rins gravíssimo, e saiu aquela salmoura de sangue nela. Grande placa, o rins dela estava derretendo. E não existia naquele tempo, eu tinha 6, 7 anos. Não existia naquele tempo a hemodiálise que tem hoje. Então, ela ia à morte, ela caiu no meio do culto, o marido tinha que pegar no braço e levar para casa. Ela estava em alto grau, e já saiu os pedaços dos rins da urina dela, apesar de carne mesmo. O médico falou, não tem jeito mais para você. E ela disse que um anjo do Senhor entrou no quarto, com uma bandeja. Isso é coisa de crente que crê. Um homem todo esbranfado que é o anjo do Senhor. E na bandeja tinha um par de rins perfeito. Ele enfiou aqui na barriga dela. E ele puxou do outro lado. Ela disse que ele botou a mão assim, botou a mão nela e puxou do outro lado. E do outro lado ela viu quando saiu aquele coisa preta, coisa suja. O anjo do Senhor deu batida nela e saiu pela. Ele não abriu porta, ele passou pela porta. O mesmo não, ele entrou pela porta, fechado como Jesus, né? Jesus entrou naquele lugar fechado. Ele saiu. E quando foi fazer o exame, eu falei para ela: você pode morrer de qualquer coisa, menos de Jesus. Foi fazer o exame, o rins dela é puro como de um bebê. O meu não é puro. Perfeito. Existe coisas que só quem crê no poder de Deus, o anjo do Senhor pode fazer isso. Então, os anjos podem ajudar no momento da oração à igreja. Os anjos ajudam no evangelismo, Atos 8, 26 e Atos 10, 3. Eles não podem evangelizar, mas eles ajudam. Deus só permitiu eles auxiliar os pregadores, a igreja. Quando nós estamos pregando o evangelho, nós estamos evangelizando, os anjos do Senhor missionários nos auxiliam. Nós não vemos eles, mas eles estão conosco, nos auxiliando. Aquele outro servo de Deus do estado do Rio de Janeiro, todo mundo tem medo do estado do Rio de Janeiro. Aquele pastor, desse tamanhozinho assim, foi subindo no alto do morro, e os bandidos cercaram ele. Hoje você não passa aqui, eu sou crente. Então, eu sou pastor, servo de Deus. Não, você não passa aqui, passa metralhadora. E ele falou: olha, eu vou passar. Ele disse: se eu deitar aí, eu vou descer, Deus, seu Deus, deixa você passar. Quando ele virou para o lado, ele olhou para o céu e fez oração. Os caras caíram no chão. Ele viu literalmente o anjo do Senhor descendo e botando a espada na garganta dos bandidos. Falou: quer que mata aqui agora? O anjo do Senhor falou para o céu, Deus em português: quer que mata agora? O que você quer? É assim que funciona. Então, o mundo não tem a menor ideia do poder que a igreja tem. Por que a igreja até hoje ainda está de pé? Porque Cristo está com ela e tem anjos do Senhor que estão conosco. Nós estamos aqui neste culto, uma oficina, e os anjos do Senhor estão aqui conosco, preparados para qualquer tipo de batalha. Nada pode impedir o agir de Deus, como você crê em Deus. E a Bíblia diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra do mal. Às vezes tem igrejas que Deus permite. Eu fico imaginando os anjos não entendendo, porque tem coisa que o anjo não entende. Ok? Porque anjo não é Deus. Anjo é um ser criado como nós. Eles entendem mais que nós, mas não podem entender tudo. Eles não são oniscientes, não são prescientes, não são onipotentes. Mas eu fico muitas vezes que vendo, Deus permite, quando o servo dele é lançado da cova dos leões. O anjo querendo ir lá para matar os leões. O Senhor fala: não, deixa que eu quero que seja morto. Eu fico imaginando o anjo. Como é que pode? E o que mais chama a atenção do anjo não é como o servo de Deus morre pela causa de Cristo. Não, é como o servo de Deus consegue se manter fiel. E aquele 1/3 que caiu não foram fiéis. É isso que chama a atenção do anjo de Deus. Aqueles que moraram no céu, conheceram o céu, tiveram perto do trono, negaram a Deus. E nós somos seres humanos, falíveis e pecadores, não nem Deus. Os anjos não. A Bíblia fala sobre Daniel. Ele diz: não, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Então o anjo do Senhor continua trabalhando em favor da igreja. Os anjos do Senhor, irmãos, eles observam as experiências, o trabalho e o sofrimento dos cristãos. 1 Coríntios 4, verso 9, 1 Coríntios 11, verso 10, Efésios 3, 10, 1 Pedro, capítulo 1, verso 12. Os anjos, para terminar, encorajam nas horas de perigo e ministram aos justos nas horas da sua morte. Lucas, capítulo 16. Sobre o Lázaro, lembra o mendigo? Ele era salvo. O Lázaro era salvo. Não é uma parábola, aconteceu aquela história, é real. E a Bíblia diz que vieram anjos do Senhor e levaram. Anjos do Senhor vieram e levaram o servo de Deus para o seio de Abraão, para o paraíso. Você sabia que quando o servo de Deus parte para a eternidade, vem anjos do Senhor para o levar? Eu vi testemunho de servo de Deus, que eu fui ministrado por eles, eu fui treinado por esse servo de Deus, e disse: olha, meu Deus está chegando, os anjos já estão aqui no quarto. Os anjos já vieram para me buscar. Porque o servo de Deus, irmãos, que tem certeza, ele está tranquilo. Igual o outro servo de Deus, quando estava partindo para a eternidade,
E ele começou a vislumbrar, assim como o diácono Estevão começou a vislumbrar, quando estava sendo apedrejado. E a Bíblia diz que Deus abriu o céu, uma porta no céu, e ele viu Deus assentado, e Jesus do lado de Deus, na direita de Deus, o chamando. Ele disse: olha, eu vejo os céus abertos. Disse: oh, aleluia, diácono Estevão, o Senhor está me chamando. É assim que o servo de Deus, quando está partindo com a eternidade, vê a morte. E o outro servo de Deus disse assim: se isso é morte, é uma doçura. Se isso é morte, porque no servo de Deus a morte não aparece toda feia, com um tridente. Não! Uma coisa, não. A morte tem que aparecer bonitinha, pedindo autorização. E anjo do Senhor fica ali dentro onde a pessoa vai partir da eternidade, seja no quarto de casa, seja no hospital. E anjo de Deus pega aquele servo de Deus, a sua alma e o seu espírito, e conduz a mansão até o terceiro céu, ou seja, no paraíso, que ainda não é na cidade celestial, mas eu tive lá em parte desse céu, que é o terceiro céu. Então, nós temos que ter convicção de que os anjos do Senhor, os anjos eleitos de Deus, o ministério dos anjos continua em patente. Amém? Então, ore a Deus, não ore para o anjo, não. Ore a Deus. E se Deus quiser, Ele pode mandar o anjo dele. O anjo está tomando conta de você. E se Deus quiser que Ele se manifeste para você ver, sua visão, Deus vai fazer isso, como fez para mim. Eu estava subindo de uma consagração, eu tinha 13, 14 anos de idade, e eu sempre fui de consagração. Minha mãe não ia, eu sou assim. A partir de 13 anos, a mamãe começou a ter até hoje, um negócio de reumatismo. A mamãe está com 75 anos, então reumatismo na perna. Ah, eu posso ir com você? Eu vou. 3 anos, sempre fui. Tinha que chegar primeiro que o porteiro. Primeiro que o porteiro, eu era o primeiro a chegar, e era o último a sair. Sempre foi assim. Nunca deixei de caminhar. Sempre. 13 anos de idade, eu ia para a igreja sozinho. De manhã, não tivesse aula, eu partia. Domingo de manhã, eu tinha uma senhora, a Priscila conheceu, sua esposa, a Antônia, partiu domingo, o senhor com 102 anos de idade. Foi que me treinou. E todo domingo de manhã eu tinha um compromisso, 5 horas da manhã, passar na casa dela. A gente chegava no tempo 5h20, eu ia no passo dela, eu tinha 17, eu tinha uns 19 anos. E a gente chegava no tempo e eu orava assim umas 2, 3 horas de joelho. As 2, 3 horas de joelho. Os crentes hoje não oravam nem 10 minutos de joelho mais. A gente orava 2, 3 horas de joelho. E quando levantava a consagração. E eu estava vindo de uma dessas consagrações, eu era mais novo, vindo de uma dessas consagrações, eu era o único menino, todo mundo de cabelo branquinho na igreja, eu era a única criança lá. E eu estava lá com a minha Bíblia orando, recebendo oração, sendo ministrado, lembro que umas irmãs falavam que me davam testemunho, eu queria aprender. E eu subindo, e eu falei: poxa, Deus, tem pouco eu estou te servindo desde menino, não quero conhecer o mundo, tem coisas que meus colegas fazem, eu não posso fazer, eu não posso fazer. Tem coisas que a gente não pode fazer, nós não vamos poder fazer. Porque eles fazem, mas nós não. Nós somos separados por Deus. E eu falei: eu queria ver um anjo do Senhor. Irmão, Deus mostrou 4 anjos. Eles estavam ao meu redor, eu subindo, eu paralisei. E anjo do Senhor, e as espadas dele não era firme, não, ela balançava como fogo mesmo, literalmente fogo, literalmente fogo. Eu nunca tinha visto, foi a primeira vez que eu vi um anjo do Senhor. E eu tremi na base. Deus não permitiu ver os ossos. E 4, um direita e esquerda, com a guarda e na frente. Isso eu não queria ver. E ali foi meu ministério, e desenvolveu a partir daquele tempo. E até hoje, eu estava ministrando na igreja que eu presidia, eu fui presidente do ministério, eu estava ministrando, e um certo Deus disse: olha, eu vi uma mão gigante, uma espada gigantesca nas costas do Senhor. Não tem jeito, meu ministério é da espada, é da palavra, não tem como, é da palavra. Ele disse que me viu, de repente minha roupa se transformou, ficou roupa cheia de estrelas, cheia de divisa. É que no mundo espiritual nós somos assim. No mundo físico ninguém dá nada por nós, é bom que não dê mesmo. Mas no mundo espiritual o diabo sabe quem você é. Ele disse: pastor, eu vi o Senhor cheio de divisa, como aquelas roupas de generais, cheias de estrela, cheias de coisas assim no braço, aquelas roupas de soldado. Mas só que o Senhor não tinha arma como tem hoje, só tinha uma espada enorme. Ele disse que o nome desses meninos é Cláudio Amar e Márcio, não sei se eles vão ver, nunca mais os vi. Cláudio Amar e Márcio eram irmãos gêmeos, os homens grandão assim, ó. Só o braço do cara era a minha barriga assim. Eles viram Israel bebê, Israel está com 18 anos, viram Israel bebê. E ele disse que ele viu o punho da espada batia no teto do templo. Batia no teto do templo. Então são coisas do mundo espiritual. Outro já viu um ser angelical com asa poderosa atrás de mim. Então você tem que ter certeza que existe anjos do Senhor que estão acampando ao seu redor, desde que você obedeça essa palavra, se esforce para fugir da presença do mal. Então os demônios podem vir o que quiser, podem levantar, como disse, né, ao próprio Martim Lutero: olha, eu vou até lá, porque o Papa falou, ele tem que vir aqui se retratar. Porque ele pregou as 95 teses contra a Igreja Católica. E botou na porta de Wittenberg. Ele era um padre alemão, na Alemanha. E falou: ele tem que vir se retratar. Se não se retratar com a bula papal, nós vamos matar e queimar ele na fogueira. Ele disse: eu vou. Ele não vai, não vão te matar. Como fizeram com Jerônimo Savanarola. Ele disse: mesmo que exista naquele lugar
demônios, mais demônios do que todos os telhados daquela cidade, eu vou até lá. Sabe por quê? Ele falou isso, Martinho Lutero, o grande reformador? Porque ele sabia que tinha anjo do Senhor comigo. Então ele disse, no século, Deus, a Bíblia disse, pelo Senhor, e com o poder do Senhor nós fazemos proezas, saltamos muralhas e montanhas. Está na Bíblia. Então quando Deus está conosco, nós temos a autoridade da parte de Deus, nada nos detém. Amém? Meus irmãos, nós vamos colocar de pé. Eu vou pedir aos irmãos que estão louvando a Deus aqui. Enquanto os irmãos estarão louvando a Deus, nós vamos estar levantando as ofertas. Você que trouxe oferta, que vive, vai estar passando o obreiro, não sei quem, vai estar levantando com a salva as ofertas em nome de Jesus. Isso. Para fazer a oração, para fazer a oração pelas ofertas. Agora nos confiamos no Senhor. Santo Deus, meu Pai, que está no céu. Nesse momento, Senhor, mais uma vez, diante de tua presença para te agradecer. Te louvo, Senhor, te agradeço por bem por nossas vidas. Pelas palavras que nós em nossos corações. Deus, obrigado por isso, Senhor. Abre as pessoas que agora vão para casa. Deus, abra a porta, Senhor, para aqueles que necessitam de Deus, deixe teu servo, Senhor, é conosco. Deus eterno, permaneça conosco, Senhor. É o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Há em nosso meio alguém com enfermidade, enfermo? Existe alguém enfermo? Levante a mão se alguém está enfermo. Quem estiver enfermo, fique com as mãos para o alto, porque Jesus vai estar passando. Vai estar urgente. Antes de nós orarmos,
Quarta-feira, oração. De manhã, que horas? 9h30 às 10h30 pela manhã, quarta-feira. E à noite? Horário. 7 às 19 às 20 da noite, quarta-feira. E tem mais alguma coisa? Sábado pela manhã? Às 8? Ah, está aqui. Ah, ali está. Sábado à tarde, estamos aqui na gincana com os jovens. Ah, então vai ter, né? É o segundo sábado. É o segundo sábado, tá? É o segundo sábado. Tem a tarde, a gincana vai ter o culto normal ou vai gincana? Aí já tem um horário, qual vai ser? Das 16 em diante. 18 horas em diante. Muito bem. Então, os jovens, os irmãos que têm parentes, filhos, netos, mande para cá. Os jovens vão estar aqui em nome de Jesus e domingo. Então, pela manhã, vai haver o culto da manhã, 10 horas da manhã. E à tarde, 18h30, é ceia do Senhor. Você quer membro da igreja, ou serve, você vai batizar em água, você tem comunhão, que é a ceia da vitória, né? Às 6 da manhã. A ceia pela manhã também, né? Que é o domingo. Ceia pela manhã e ceia à tarde. Ceia do Senhor Jesus. Nós vamos estar ministrando, vamos estar aqui ceia. Em nome do Senhor Jesus. Orem para nós gostar do trabalho. Pai de família é assim. Eu já trabalhei muito de domingo, dia, domingo à noite, feriado. Eu já passei do dia 31 ao dia 1º para amanhã. Quantas vezes? Trabalhava à noite, eu comemorava com os colegas já dentro. Parava um pouquinho à noite, continuava trabalhando. Caía no horário, não tinha jeito. Então é assim, pai de família, como nosso pastor, chefe de casa, tem os combate, nós vamos estar orando para a terra, agradecidos a Deus. E então as irmãs, os irmãos que estão com enfermidade, fiquem com a sua mão assim para que o presbítero possa ungir. Quem está com enfermo, quem está enfermo, levante sua mão que o presbítero vai estar ungindo com óleo. Amém? Vamos orar agradecidos a Deus, que Deus abençoe sua casa, tenha uma semana gloriosa, abençoada por Deus. Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os teus filhos e filhas que estão, Senhor, diante do altar do Senhor, estão nesse tempo de oração, de adoração e de aprendizado da tua palavra. Nós que te servimos, Senhor, com interesse de coração, somos, Senhor, estamos nos esforçando para ser verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e verdade. Deus, que o Senhor possa abençoar cada casa que aqui está, cada família, cada filho, cada filha, cada mãe, cada pai, cada parente, Senhor, de longe e de perto. Deus, que o Senhor possa, Senhor, repreender toda a hoste do mal, que o Senhor possa repreender toda a enfermidade agora. O teu servo, o presbítero da igreja, está ungido com óleo, conforme diz a tua palavra, e a oração da fé curará o enfermo. E se houver pecado, Senhor, arrependido, será perdoado. Que o Senhor possa completar a sua bênção agora, conduzindo para o teu povo, abençoando, que os ânimos do Senhor possam continuar campando ao redor dos teus filhos, que te servem, Senhor, que se esforçam, também os parentes que estão longe, Senhor. O Senhor tem todo o poder para salvar, para curar, para libertar, para transformar, para ter misericórdia. Estenda as tuas mãos de poder, porque a tua palavra diz: o Senhor não é somente o Deus de perto, mas é o Deus de longe também. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. O Senhor tem todo o poder. Ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo o império, toda a majestade. Nós viemos aqui esta noite para entoar louvores de adoração do teu nome, para ouvir a tua voz, para orar e interceder, mas também para receber Deus. Que os teus filhos e filhas que aqui estão não saiam daqui, Senhor, sem receber a bênção do Senhor. O Senhor venha derramar a sua chuva serônica, a sua chuva temporânea de bênção. Seja repreendido toda a doença satânica, toda a obra do mal, toda a palavra de maldição seja repreendida, toda a obra feita do cemitério, fica rápido, lançada na casa. Porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Seja respeito pela autoridade do nome de Jesus, pela fé que nós temos, repreendendo o inferno, repreendendo o mal, repreendendo o diabo. Seja respeito pela nossa vizinhos, da direita e da esquerda, da vanguarda e da retaguarda, que sejam tocados pelo poder de Deus, e haja uma unção sobrenatural. Como nosso querido pastor Sérgio, Senhor, ultrapassa a boca, do carro, toda a viagem da estrada, seja agora do espiritual. Abra as portas de bênção para o teu filho, abra a porta da prosperidade, guarda dos acidentes, Senhor, guarda do mal os teus filhos, que a tua mão esteja estendida. E eu profetizo mais uma vez, Senhor, conforme diz a tua palavra, que os anjos do Senhor acampem ao redor dele que entende a sua palavra, para os livrar do mal. Conduza teus filhos, aleluia, para o seu lar, debaixo da sua proteção, debaixo da sua guarda. Vamos aqui, Senhor, uma semana de bênção, debaixo da sua mão.
no nome de Jesus. Amém e amém. Passe com as mãos, irmãos, para a bênção de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com a igreja que é guarda a vida de Jesus, que concorda, diga amém. Glória a Deus, irmãos, se cumprimente com outro.